Então hoje, marca tem que ter personalidade. Marca tem tom e voz, tem tom de voz e tem voz. Ela tem como se expressar com as pessoas como se ela fosse outra pessoa que sente o que ela sente. Na pandemia, pra mim, apertou um pouco mais, porque eu passei a trabalhar em casa. E aí eu tive lá, veio o terceiro desafio, porque eu tava com um ano de 2020 brilhante. Todo ele planejado, todo esquematizado. Agenda do ano fechada até 15 de dezembro daquele ano. E aí eu já comecei o ano voando assim, ó. Eu tava pegando um impulso fantástico, final de março, fode tudo. Já tava com a agenda planejada, pensando, puxa, que presente Papai Noel Tudo. vai me dar lá no final do ano, né? Entendeu? E aí bateu o pânico, eu fiquei... Sem mentira nenhuma, eu chorei 4 dias sem parar. Eu digo assim, o que eu faço? Eu só sei trabalhar com gente, eu só sei ir pra... Tá no meio de gente, eu só sei... Como é que eu vou trabalhar olhando pra uma tela de um computador? E as palestras, e as aulas, o que eu vou fazer? A gente naquela época não sabia como que ia usar o Zoom, como é que ia fazer, usar o Google Meeting, ou que ia fazer tal coisa. A gente não tinha. Aqueles primeiros dias de março ali, foi um limbo. E aí eu entrei em desespero, eu disse, gente, o que eu vou fazer? Nos deram férias na indústria. Aí eu também não sabíamos mais como é que ia ser, porque... Né? E aí bom, no final do quarto dia... Também aprendi aqui. Você pode passar, sofrer, viver teu luto, chorar, espernear, gritar, mas a decisão de tu levantar e fazer alguma coisa para resolver a situação é tua. Tu tem a decisão, de novo, tu tem a escolha de ficar no quentinho da merda ali reclamando, chorando, ou tu vai fazer alguma coisa para mudar isso aí. Aí, quando tava amanhecendo o quinto dia, eu disse, bom, o que eu vou fazer com o que eu tenho? É o que eu tenho. O que eu vou fazer com o que eu tenho? Aí começou a mentorada que tava fazendo, que já não pagou mais, porque aí o marido não liberou mais o dinheiro, aí começou não sei o quê. Aí eu comecei a me preocupar com as contas, tinha recém trocado de carro. Peguei o carro 10 dias antes de parar o mundo. Eu fiz também. Aconteceu comigo também exatamente isso. Né? Troquei de casa e a gente trocou de carro, né? Pois é. Então, também... Aí eu saí de um carro de 30 mil e fui pra um carro de 90, e aí tava com uma dívida desse tamanho. Aí eu digo assim, bom, né? E agora? Eu não tinha razão pra entrar em pânico. Não, acontece que esses momentos nos impulsionam. Foi aí de novo. Sabe aquela história de água na bunda, a gente aprende a nadar? A gente aprende. Nesses momentos que são impulsionadores. Pra algumas pessoas, né? Pra algumas. Algumas iam continuar chorando como tem. Eu vejo gente que tá chorando até hoje, né? Mas eu digo assim, olha, eu tenho essas condições. O que eu posso fazer com isso? Eu já tava começando a dar minhas mentorias de marca. Né? Que em 2019 eu comecei a colocar foco em branding, né? Então é disso que eu sei, é disso que entendo, é isso que faz o meu coração bater mais forte, então eu vou me dedicar a trabalhar com isso. Então eu vou criar marcas, vou posicionar marcas, eu vou reposicionar marcas e vou trabalhar com tanto marca empresarial quanto marca pessoal, né? Porque as pessoas precisam entender que mesmo elas sendo funcionárias de algum lugar, elas são marcas pessoais. Como é que o meu passe foi pago ao mais caro quando eles me tiraram da gráfica e me levaram pra agência? Porque eles me conheciam como profissional. Se eu não tivesse feito o meu nome no mercado naquela época, eu ia ser mais uma na fila do pão. É ou não é? Então eu agreguei valor ao meu nome e à minha carreira com o meu conhecimento, a minha experiência e o meu resultado. E eu sou movida direto ao resultado. Eu sou muito movida a resultado. Então, eu disse assim, bom, eu tenho esse conhecimento X, então vamos ver o que eu posso fazer aqui. Estruturei um método, profissionalizei a minha mentoria, obviamente me enterrei em curso, porque eu gastei uns 50 mil no mês de 2020, no ano de 2020, fazendo cursos novos, né? Mas eu consegui deixar ela redondinha, extremamente profissional e larguei ela no mercado. Comecei vendendo ela a R$4.500. Hoje, a mesma mentoria, obviamente que ela já tá na versão 4.0, R$12 mil. Aí tu falou assim, o quanto tu investiu. E aí a gente falou também nos outros episódios o quanto eu tô também disposto a pagar o preço. E aí aqui a gente tá falando exatamente o preço. Porque aí tu vai ver assim, fulano tá cobrando tanto. Cara, mas tu não sabe o que ele tem que fazer. E às vezes é uma grana que daqui a pouco tu poderia fazer
Não, poderia viajar. mas no meu caso não foi nem só grana, foi o tempo investido, porque aí eu passei de novo. Lembra lá em 2015, quando eu trabalhava 18 horas por dia, voltei a trabalhar 18 horas por dia. E aqui, ó, quando eu não tava trabalhando, eu tava estudando. Esse foi o preço que eu paguei. De entender o produto, de entender o que ela tá fazendo, de buscar esse conhecimento, sabe? E pagar o preço, né, Renato? Porque quem é que tá disposto a pagar o preço? Exato, porque a gente só vê aquela história, né? Como é que é? Quem vê close não vê corre, né? Não vê corre, Então, porque... É aquela história, você tá me cobrando 10 mil reais pra dar uma martelada nesse prego? Sim. É uma martelada nesse prego. Você sabia que tinha que martelar esse prego pra consertar o teu problema? A martelada é R$1. Mas o conhecimento que eu precisei pra saber onde bater... Então eu fui assim, fui buscar novos grupos, eu procurei sair um pouco das minhas bolhas, que isso pra mim foi super importante. Opa. Tá? Isso aí a gente fala até da questão de mastermind, de estar perto das pessoas que estão fazendo ali também. Eu hoje, orgulhosamente, talvez alguma das gurias estejam assistindo, eu faço parte do maior grupo de discussão avançado de branding do mundo. Olha aí, que legal. Que é um grupo que tem mulheres, só feito de mulheres do mundo inteiro. A gente tem gente na Alemanha, a gente tem gente na Espanha, a gente tem gente na Itália, tem gente em Portugal. E temos as brasileiras, obviamente, aqui são em número maior, mas foi dali que saíram os outros braços do trabalho mais qualificado que eu faço hoje, né? Então eu fui crescendo. Hoje o meu maior mentor, depois da Kelly, óbvio, é o Pedro Superti, que é o marketing, né? O papo aí do marketing da diferenciação. Primeiro vem a Kelly, depois músico, depois o Pedro. Músico também. Não, sim, agora ele aflorou o lado músico dele de novo, resgatou, né? Os músicos são gente muito boa. São gente maravilhosa. Olha, gente boa. Maravilhosa. Eu presenciei o primeiro show dele depois que ele voltou a tocar, que ele criou, né, uma banda chamada Alquimia. Então ele, primeiro show que ele fez, bem intimista, foi pra nós que estávamos com ele num treinamento aqui em Porto Alegre. Ele é porto-alegrense, né? Então ele tava em casa com a família e trouxe o primeiro show da banda dele. Então isso foi agora há pouco tempo? Novembro. Tá, eu vi. Que ele toca? Toca banda violão, rock. Toca violão, toca guitarra, eu acho que ele tava tocando e canta, ele é né? vocal também, mas ó, assim, ó, ele era quando também adolescente. Toca violão e canta. Ele já era músico quando adolescente, abriu mão pra poder viver, né, ganhar um mundo aí de 20 anos de carreira que ele tem, e agora ele tá trazendo aos poucos de novo esse hobby pra ele. Mas ele também fez a Kelly começou a virar as chaves e ele continuou depois. Hoje, o Marcas com Alma, né, por que eu digo que eu sou uma mentora, estrategista de marcas com alma? Porque a marca, ela não basta ela ter uma estrutura, ter um bom logotipo, ter uma boa paleta de cores e achar que ela tem uma boa comunicação. Se ela não tem o que comunicar. E o que comunica hoje é a tua emoção, é o que tu faz as pessoas sentirem com aquilo que tu tá mostrando pra elas. Então, é o benefício que ela vai ter com aquilo que ela tá experimentando do teu negócio. É a forma como ela se sente cada vez que ela entra em contato com algum dos pontos de contato da tua marca. Seja pelo WhatsApp, seja dentro do ponto aqui num podcast, ou seja lá no ponto de venda, ou seja numa ligação que você faz pra ele, ou seja no direct do Instagram. Em qualquer um desses pontos, tem que ter humanização, ela tem que se sentir bem atendida, bem acolhida, acolhimento é a palavra-chave, e ela tem que sentir aquele profissionalismo que tu realmente te importa com ela. Então hoje, marca tem que ter personalidade, marca tem tom e voz, tem tom de voz e tem voz. Ela tem como se expressar com as pessoas como se ela fosse outra pessoa que sente o que ela sente, né? Ou sentiu o que ela sentiu e que hoje não conseguiu encontrar uma saída, né? Às vezes tem algumas pessoas confunde um pouco com a jornada do herói, mas não é isso. Existe um universo de personalidade de marca e que a gente consegue encaixar elas ali e que tudo o que tu faz por aquela marca é intencional. Nem o bom dia que tu dá no teu stories de manhã, ele precisa ser intencional. Tudo o que tu faz. O detalhe da tua roupa, eu hoje vim totalmente intencional. Eu sou uma pessoa que tenho milhares, centenas de pessoas que estão nos assistindo, mas eu vim exatamente intencional. Tudo que eu tô usando aqui transmite o que a minha marca é.
Tu entende? E é bem forte Olha a tua aí. marca mesmo. Sabe? Então porque eu sou, primeiro, eu sempre me julguei ser uma pessoa extremamente autêntica. Então eu uso o que me faz bem. Eu não sou do estereótipo de que eu preciso usar o que dita a regra. Eu concordo que tu precisa ter pequenos discernimentos, assim, né? Pra tu não explodir demais a tua bolha, assim, em questão de a pessoa se sentir um pouco afugentada, assim, com a tua imagem, sabe? Ela se sentir um pouco oprimida. Não, mas tu tem que deixar ela tranquila, tu tem que atrair ela pra perto de ti, não só pelo que tu pensa, mas o que tu faz e o que tu fala. Porque essas áreas, elas andam junto, né? O Pedro mesmo diz, né? É reto pensar, agir e falar, né?